Seja bem-vindo aqui a uma aula de questões, resolvendo aí questões de bancas que geralmente vão cobrar a disciplina de direito administrativo. Eu sou Kelly, eu estou aqui com você hoje, rumo aí à sua aprovação. E eu quero aqui também te fazer um mega convite a já se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. E claro, deixar aquela chuva de likes que vai ajudar a nossa comunidade aqui, a nossa equipe, a continuar produzindo vídeos como esse para vocês aqui diariamente, de segunda a sábado. Bom, vamos lá. Para que as nossas questões de direito administrativo, eu peguei questões de bancas, como vocês vão poder notar. A primeira questão já vou colocar aqui. O tema aqui principal tem a ver com a introdução ainda do direito administrativo, indo até no máximo a linha aí dos direitos explícitos, ok? Vamos para a primeira questão. TCE Pernambuco, de 2017, veja só. A administração pública pode estar sujeita tanto ao regime jurídico de direito privado quanto ao regime jurídico de direito público. Essa afirmação aqui, a gente vai ver que realmente a administração ela vai seguir a possibilidade de dois regimes. Uma que a gente vê que é o direito privado, de fato, e a outra que é o direito aí público. Como é que a gente vê isso na prática aplicado? Por exemplo, a gente tem uma administração pública. Ela vai realizar um concurso público. Ela vai seguir quem? O direito, aqui no caso, público. E se ela fizer, por exemplo, um contrato aí de financiamento, ela vai seguir aí o direito privado, ok? Então, essa afirmação aqui está correta. Então, pode estar sujeita? Sim, muito bem. Sem muitas questões, sem muitas dificuldades, essa é a primeira questão. Muito teoria. CEGEP 2018, os princípios que balizam a atuação da administração pública estão todos subordinados ao princípio da legalidade, erigido pela Constituição Federal como cláusula pétrea. A subordinação aqui à legalidade, veja só, subordinados dá uma ideia de controle, dá ideia de hierarquia. E no caso dos princípios, a gente viu que não há hierarquia entre eles. Então a gente tem aí um conflito, né, nesse caso. E caso haja um conflito em que você tenha que escolher um ou outro, tem que realizar uma ponderação, que é analisado aí mais a fundo entre eles e sempre, claro, buscando quem, no caso, a harmonia. A harmonia é o que importa. Então, não, né? Não está subordinado, não. Essa ideia de hierarquia, quando chega essa palavra subordinado, né? Está intimamente ligado, não vai estar assim, não. Então, essa questão aqui a gente já sabe que não está correta. Vamos para a nossa terceira questão. São princípios que regem a administração pública, expressos, veja só, na Constituição Federal de 1988. Legalidade, indivisibilidade, moralidade, publicidade e eficiência. Até agora, essas três primeiras questões, eles são muito de certo ou errado, né? Algumas bancas, elas, principalmente a Sevasp, aí ela costuma pedir essa questão de certo ou errado. A gente tem que tomar cuidado, porque geralmente essas bancas que cobram certo ou errado, elas costumam, quando você erra, tirar pontos também. Então, sempre é importante a gente ler o edital e entender como é que formula, tá? Então, muita atenção. Essa questão aqui, ela tem uma pegadinha bem grande. Você pensa, nossa, legalidade. Ok, né? LIMP. Vamos lembrar o LIMP? A primeira letra, o L, é legalidade. O segundo, aí você fala, nossa, I, é o I. Não. Indivisibilidade não é um princípio expresso, não. Guarda essa informação. Nós temos lá, olha o nosso LIMP, legalidade. O I é de impessoalidade. O M, moralidade, tá certo. O P, publicidade, tá certo. E o E, eficiência, muito bem, tá certo também. Olha, esse forma realmente o nosso LIMP, só que a indivisibilidade não é o correto. Então, cuidado, olha como a banca ela pode ser esperta. Você lê L-I-M-P-E, é o LIMP. Não. Saiba que o I é de impessoalidade. Esse é um mnemônico, guarde, né? LIMP.
P. L-I-M-P-E. É a primeira letrinha de cada palavrinha aqui. Tudo bem? Ok, vamos para nossa próxima questão, que está desafiadora, de certa forma aqui. Eu estou sentindo um leve desafio, vocês não estão sentindo? Não, a banca, ela pode ser bem espertinha com a gente tem que ficar, ligeiro, pensar rápido com ela e ler bastante. Muito importante, todas as questões, sempre que a gente vai fazer um concurso, é respirar. Toma um gole d'água, né? E leia. Muito importante a gente ler. A leitura, inclusive, ajuda a gente a ficar com mais calma, né? Respirar. Isso é muito importante. Vamos para a quarta questão? INPI. Olha, a questão do ano passado, 2024. O nepotismo, o partidarismo e a promoção pessoal são vícios que maculam o princípio da impessoalidade. Vamos relembrar, né, o vício, né? Quando a gente pensa em vício, a gente tem algumas possibilidades. O nepotismo é aquele que, quando a gente pega para nomear parentes, por conta da nossa função, a gente sai nomeando parente. Não pode, né? Na nossa primeira aula de introdução ao direito administrativo, eu comento, né? Quais que são os limites, né? Tem até terceiro grau, né? Então, a gente tem que observar aqueles limites que a gente fala na primeira aula. Então, sim, falando de impessoalidade, o nepotismo, sim, é um deles. Partidarismo, o que era isso mesmo? É aquela questão de você pegar a questão partidária ali em excesso. Então, sim, não posso pegar esse partidarismo aí e levar tão a ferro assim, né? É um vício, acaba se tornando um vício por ser excessivo. E promoção pessoal é quando a gente vai constar nomes, né, de políticos, pessoalmente aí, a publicidade. Quem faz todas as obras, tudo que acontece dentro da nossa administração, principalmente pública, são a própria administração pública, não são as pessoas que lá estão, né? Falar nome, o nome do prefeito, o nome do governador, o partido, né? Você fica colocando símbolos, imagens, né? Não, é a própria administração pública que está em busca do quê? Da busca do interesse público, né? O coletivo, não o nome, né? Ficar chamando aí o nome da pessoa. Então, sim, maculam sim o vício, né? Os vícios aqui da impessoalidade. Note aí, nepotismo, partidarismo e promoção pessoal, sim, estão certos, muito bem. Nossa quinta questão é uma questão TRT 7 de 2017, voltamos ao tempo. O princípio que rege a administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, e que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados e o menor custo possível é o da eficiência. Verdadeiro ou certo? Se verdadeiro ou errado, né? Verdadeiro ou falso, quer dizer, né? Quem sabe faz aqui ao vivo, né? Vamos lembrar o que é a eficiência. Ela realmente é um princípio que está aqui expresso. Muito bem. Então, olha só. Quando é questão de verdadeiro ou falso, aqui no caso, eu tenho que sempre ler os trechinhos. Às vezes a pegadinha pode estar numa desses trechinhos. Mas, ó, o princípio que rege é expressamente previsto. Tá certo. Ele é realmente expressamente aí na Constituição Federal de 88, sim. E sim, ele exige que os agentes tenham sim melhores resultados, não só melhores resultados, mas como o menor custo possível. Inclusive, esse princípio de eficiência, eu vou sempre falar para você. A gente está aqui, eu estou aqui para poder lembrar você cada dia mais sobre isso. Quando a gente fala de eficiência, ele é uma das bases, com certeza, quando a gente vai falar de licitação, tá? Licitação, aí você vai fazer contrato, muitas vezes, contratar uma empresa aí, de particular, você vai levar, assim, eficiência. Melhor resultado, menor custo e, se possível, até menor tempo. Né? Que você está buscando eficiência, não ficar demorando. Quero ver aqui a chuva de likes, né? De vocês também aqui nesse vídeo, que eu sei que ele com certeza está ajudando você nesse momento aí de busca, né? Chegarmos aqui é sempre uma grande satisfação. Vamos lá, VUNESP, veja só como a banca pode cobrar também. Olha só, nossa querida VUNESP.
2025, uma questão desse ano, veja só. A gente colocou aqui nessa questão. Na administração pública brasileira, ao ser criada uma entidade da administração pública indireta, cabe ao Ministério ou à Secretaria Estadual ou Municipal o controle finalístico das atividades dessa entidade vinculada, o que está de acordo com o princípio implícito da... Aí ele vai me dar as opções. A, tutela. B, autotutela. C, eficiência e proporcionalidade. Bom, se você é esperto, já deve ter percebido que essa aula é bem da introdutória. Eu falei ainda no início, né? A gente está falando dos princípios só expressos. Que são quem, né? Nessa primeira aula, o LIMP. Então, apareceu tutela, autotutela. Não é. A gente já para aqui. E cuidado que, ó, proporcionalidade a banca pode pegar também, não faz parte do LIMP. Não é porque é P que é o P do LIMP. Não. Vamos lembrar qual que era o P lá dos nossos princípios, né? O nosso P é a publicidade, não a proporcionalidade, que ainda vamos estudar. Então, só de cara, veja só. Pelo contexto que estamos aqui hoje, nessa aula introdutória, não vale entrar aqui autotutela, tutela administrativa, nem por proporcionalidade. Veja só pelo contexto do que estamos lendo, você já ia ter que acertar, porque só pode ser a alternativa C, eficiência. Olha só, ela é a única. Tá vendo como saber sobre o LIMP é tão importante na nossa vida, principalmente na hora de resolver? Claro que na hora da prova, a prova é um geralzão, você vai ver um conteúdo completo, aí você tem que ver o contexto todo da questão. Mas aqui, ó, veja só, se você pegasse uma prova, se você fizesse hoje uma prova de direito administrativo, você iria olhar o quê? Pô, o conteúdo que me foi pedido é o básico. Eu vou respeitar o básico, não vou ficar batendo. Então, aprenda também a saber eliminar, porque só de você eliminar, você sabe que não é naquele contexto, você já vai saber que vai ter uma única opção. Muito, cai muito. Veja só, a VUNESP faz muito isso. É uma das minhas bancas que eu tenho estudado, inclusive, bastante. Sempre estudei muito a VUNESP, porque ela faz muito isso. Você aprende a estudar o conceito por trás do que realmente está na questão, né? Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. E hoje fazer concurso público, a realidade é que você tem que saber pensar, né? A gente fala que o concurseiro acaba aprendendo a pensar, porque são lógicas. A gente estuda aqui, tem uma matéria de raciocínio lógico, e a banca pede cada vez mais raciocínio lógico de nós, né? Que estamos estudando e avaliando tudo isso. Bom, vamos lá, VUNESP ainda, só que de 2024, questão 7, aqui do nosso momento. Eu ainda coloquei até de onde é, né? Prefeitura de Santo André. No que tange aos princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo, é correto afirmar que, olha só o que ele pede no comando. Correto afirmar o quê? Quer saber o que é verdade aqui que a gente vai ler das opções. Letra A. A administração pública é lícito, por ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações e impor vedações aos administrados. Letra B. Ligado ao princípio da supremacia do interesse público, está o da finalidade pública, segundo o qual poderão as pessoas administrativas dispor sobre os interesses públicos confiados à sua guarda e realização. Deixa eu subir aqui. C. Ao princípio da impessoalidade está relacionado da finalidade pública, do qual decorrem as vedações constantes do artigo 37, ali, da primeira da Constituição Federal. D. A moralidade administrativa equivale à moralidade comum, porquanto ambas contemplam honestidade e boa-fé, assim como equidade e justiça, atributos aplicáveis a qualquer pessoa, jurídica ou política. E.
Pelos princípios da moralidade e da supremacia do interesse público, são considerados legítimos os atos praticados pela administração pública, mesmo quando o benefício trazido à coletividade é inferior ao ônus suportado pelo receptor do ato. Bom, essa questão aqui, essa questão sétima, na verdade, eu acho que eu até pulei aqui, né? Acho que não, tá certinho, é a sétima mesmo. Ela tem uma coisa que é interessante observar na VUNESP, né? A VUNESP, a questão anterior, ela tem as alternativas, né? Não é de certo ou errado, ela traz as alternativas, e essa aqui são aqueles famosos textão, né? Aquela questão que você tem que ler linha por linha. E aí ele fala, né, sobre os princípios. E aqui, pelo que eu entendi, princípio moralidade, impessoalidade, quem mais que tá aqui? Ele fala que é lícito, ligado ao princípio da supremacia. Enfim, ele quer saber os princípios constitucionais, né? Então, provavelmente pode pegar os expressos ou implicitamente. Vamos lá primeiro entender a impessoalidade de novo, porque a gente está vendo isso aqui bastante, né? A impessoalidade, ela vai falar o quê? Que vão determinar todo e qualquer ato, né? Então, a gente tem aqui a administração para satisfazer o interesse público, tá? Impessoalidade para interesse público. E aí nós temos a questão das vedações, de fato, né? Que são, por exemplo, promoção pessoal. Então, a impessoalidade, ela entra realmente como uma finalidade pública, como está mostrando aqui a questão C. Ao princípio da impessoalidade está relacionado da finalidade pública, do qual decorrem as vedações, né, dos artigos ali 37 da Constituição. Tá? Então, é essa a questão correta. Tá? É o princípio da impessoalidade. Por isso que se faz muito importante cada um de nós reconhecermos, né? Sabemos reconhecer o básico do LIMP. Olha quanta questão já tem. Com certeza uma dessa vai cair na sua prova. Vamos lá? Questão 7 aqui já está feita. Questão 8. Vamos ver o que ela nos pede. Também VUNESP 2024. É correto afirmar que o interesse público... Aqui é novamente que a gente faça a questão correta, tá? É único, existe no plano abstrato e independe da ordem constitucional. B. Não se opõe necessariamente ao interesse privado. C. Secundário, está diretamente relacionado à necessidade do Estado satisfazer necessidades coletivas por meio de atividades prestadas em favor da coletividade. D. Primário é o interesse do próprio Estado enquanto sujeito de direitos e obrigações. E. Confunde-se com o interesse da administração pública, pois cabe a esta garantir o atendimento das necessidades coletivas. Vamos lá, sobre o interesse público. Vamos falar aqui um pouco sobre isso, porque é o que ele pede, né? Uma questão da VUNESP não é textão, mas tem que ler e prestar atenção nas alternativas. Mas vamos logo de cara, né? Nem sempre o interesse coletivo ele será oposto aqui ao interesse privado. Veja só, eles podem caminhar juntos, como a gente viu logo na primeira questão aqui, né? Então, a gente tem que ter como, por exemplo, construção de uma rodovia. Quando a gente fala que, ok, a administração pública quer construir essa rodovia, ela vai entender quem que está buscando o interesse do coletivo. Mas essa construção dessa rodovia vai fazer o quê? Que eu pegue lá um imóvel de uma pessoa que está bem perto e está me atrapalhando essa construção, e eu vou lá e adquiro, né? Eu vou comprar, vou pegar essa casa. Mas às vezes você pensa, pô, a gente tem que lembrar a supremacia, né? Sobre a questão da verticalidade que tem, né, do direito público em relação ao privado. Então o dono da casa não vai nem poder falar sim ou não, é isso aí porque é pro bem coletivo e pronto. Mas, por um outro lado, a gente tem que analisar que o dono dessa propriedade muitas vezes já estava querendo vender esse imóvel. Só não estava conseguindo vender essa propriedade. Aí vem o governo, aí vem a administração pública e compra. Já estava querendo, né? Então ele já desejava vender. Aí vem e vende. Nossa, tá bom. O interesse público nem sempre vai estar sempre, né? Você pensa, pô, sempre vai prejudicar. Não, olha só.
Às vezes você já queria vender aquela propriedade e você só conseguiu porque agora tem um interesse coletivo, né? Então não pode aí ser usado também esse interesse público aqui de forma individualmente, nem de qualquer jeito. Lembra que tem a lei, né? A gente segue a lei, a gente não faz, né? E nem deve ser utilizado só o interesse público aqui individualmente, tá bom? Então a gente tem essa questão aqui bem forte. Então a questão aqui mais próxima que a gente vai encontrar confunde-se com o interesse da administração pública? Não. Primário é o interesse do próprio Estado enquanto sujeito aos direitos e obrigações. Secundário está diretamente relacionado à necessidade do Estado de satisfazer necessidades coletivas por meio de atividades prestadas em favor da coletividade. Tá mais para essa questão. Tá mais para essa questão aqui, tá bom? Então não pensa sempre que essa verticalidade é só o tempo todo para prejudicar, né? Nós, meras pessoas. 9. VUNESP 2024. Quero ver aquela chuva de likes aqui no vídeo, hein, meus amores? Concurseiros. Vamos lá. VUNESP 2024, na administração pública brasileira, o princípio básico que deve ser observado tanto em relação aos administrados, no sentido de a administração pública não poder atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, como em relação à própria administração pública, pois os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao servidor que o pratica, mas ao órgão ou entidade públicos. É denominado, olha só que questão grandona, né? Ele quer saber a forma de nomear, né? Denominado qual dos princípios, né? Princípio básico observado. Aí vamos ver, né? Esse princípio aqui no caso. Logo de cara, a gente pode ver que esse princípio é um ato praticado que vai visar a satisfação do interesse público, com finalidade bem prevista em lei, com certeza. E os cidadãos tratados aí iguais, sem discriminar. Atividades aqui imputadas para órgãos e entidades que representam, que pode ser também aquele agente de fato. Lembra que eu falei do agente de fato, que por mais que ele não tenha sido aprovado, né, em concurso público, ele pode sim responder em nome da entidade que ele está representando, tá? Muito importante. Então, beneficiar pessoas determinadas, não pode fazer isso, né? Então, não satisfazer interesse público. Imputáveis ao servidor que o pratica. Imputáveis ao servidor que o pratica tem um agente de fato. Então, a única questão aqui é a letra A. Impessoalidade, meu povo. Visa interesse público no sentido amplo, no estrito, né, a legalidade. E cidadãos tratados iguais sem discriminar, as atividades imputadas por órgãos ali, principalmente no finalzinho, né, imputáveis ao servidor que o pratica, o agente de fato. Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa 10ª questão, já para finalizar essas 10 baterias de questões, né? VUNESP 2024. Um servidor público, deixa eu verificar aqui uma coisa com vocês, está certinho. Um servidor público que se utiliza de recurso público para realizar propaganda pessoal, fere o princípio da... lembra do vício, aquela questão lá? Nossa, gente, olha que legal. Moralidade, da publicidade e da legalidade. B, legalidade da moralidade e da impessoalidade. C, impessoalidade, publicidade e da eficiência. D, eficiência, moralidade e impessoalidade. Logo de cara, claro que quando a gente vê essa questão desse princípio, é principalmente impessoalidade, né? Que a gente viu numa questão anterior aqui. Que eu não vou usar os recursos para fim próprio, né? Então, realmente... Não. Aí, quando eu falo propaganda pessoal, eu vou agredir também a moralidade, né? Que é contra a ética e a moral. E a legalidade, né? Que vai falar da lei, né? Você tem que seguir a lei. Com certeza ele pega esses 3 princípios, né? Você tá sendo antilegal, antimoral e antipessoalidade aí, né? Indo contra, é um vício. Então, a gente tem moralidade, legalidade e impessoalidade. Letra B. Letra B, né, meu povo?
Publicidade não, nem eficiência aqui também não vai entrar, tá bom? Então essas eram as outras opções ali que haviam também, né? Publicidade legal e eficiência não tem muito ligação. Não que ao princípio, né, ele esteja realmente solto, né, do outro, né, como eu disse, não uma hierarquia, e eles também estão bem conectados entre eles, né? Quero ver a chuva de likes nesse vídeo, meu povo, já convidando você a se inscrever se não está inscrito. Vemos com mais questões em breve. Aproveite os nossos vídeos aqui. Nós vamos ter, inclusive, no final do mês, dia 30 de agosto, nós temos um super aulão, né? Como você aprender e estudar para os seus estudos aí, sua vida aí de concurseiro. Ok? Agradeço a sua presença aqui. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.